Oi, minha gente! Nossa próxima sessão de cinema na televisão também tem muito teatro. Esse sábado, dia 11, depois do Supercine, na TV Cabo Branco e TV Paraíba, a gente assiste Cordelina no Cine Paraíba. O filme é de 2022, estreou no Festival de Brasília e foi premiado no Fest Aruanda, que acontece anualmente aqui em João Pessoa. Em Cordelina, a gente acompanha uma mulher que peregrina pelos sertões de Pernambuco a Paraíba. Por onde ela passa, ela vai mostrando a sua arte e as pessoas vão se encantando. Mas ali, no lugar onde ela quase tocava o céu, então, deixa eu apresentar quem está aqui para conversar comigo hoje. Primeiro, Jaime Guimarães é formado em jornalismo, especialista em cinema e produção audiovisual, atua com direção e montagem de filmes, programas, clipes, vídeos, é o criador da produtora Troncho Filmes e também criou o Moído Festival de Cinema de Campina Grande. Como diretor, Jaime já realizou 4 curtas e Cordelina é o seu primeiro longa. Bem-vindo, Jaime. Obrigado, Diana. É um prazer estar aqui no videocast do Cine Paraíba. Também temos aqui Suzy Lopes, atriz, produtora e contadora de histórias, que possui bacharelado em teatro e mestrado em literatura e interculturalidade. Suzy já esteve em diversas peças teatrais, filmes, novelas e por aí vai. E também faz o projeto Sarau da Suzy. Muito obrigada pela presença, Suzy. Obrigada pelo convite. Estou super feliz também de participar. E por aí vai é ótimo. Adorei o por aí vai. E por aí vai. Porque é somando. Quando alguém me pedir meu currículo agora, eu vou dizer, fiz isso, fiz aquilo e por aí vai. É, porque independente da hora que você assistir, por aí vai. Tá Exatamente. somando coisa. E para completar a nossa mesa, também está aqui Paulo Vieira de Mello, que é ator, escritor e diretor e coleciona diversos prêmios na área de teatro, além de ser doutor em artes e ex-professor da Universidade Federal da Paraíba. Além do mais, Suzy e Paulo também são casados, minha gente. Então, pense num casal incrível para o meio artístico, viu? Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado. E por aí vamos. Olha, minha gente... Eu não sei nem como começar a falar com essa mesa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha só. Não tenho nem palavras, é isso, beijo, tchau. Vamos encerrar por aqui. Mas, sério, para começar, eu queria saber um pouquinho como foi a trajetória de vocês no meio do audiovisual, do teatro, no meio das artes. O que é que trouxe vocês até aqui, como foi construído esse caminho? A gente pode começar por Jaime. Eu sou de Campina Grande, né, nascido e criado. E em 2010 eu entrei na Universidade de Jornalismo, né? Só que nunca trabalhei com jornalismo. Desde a época que eu entrei na universidade, o audiovisual estava muito forte, né? Tinha, naquela época, ainda existe, né, o Comune Curtas, que é um festival daqui da Paraíba. E aí era uma efervescência muito grande, né, de produção audiovisual na Paraíba e em Campina Grande, consequentemente. Então, desde que eu entrei, desde criança, sempre gostei muito de assistir novela, de assistir televisão, filmes, etc. E aí, quando eu vi dentro da universidade a oportunidade de trabalhar com isso, né, de conhecer mais, aí foi meio que um imã, assim. Eu tenho, eu acho que foi uma coisa que acontece naturalmente, sabe? E aí comecei a trabalhar já em 2011 dentro da universidade, dirigi meu primeiro curta, né, ainda como um curta universitário. E continuei. Em 2013 fiz primeira vez que eu passei num edital, eu passei num edital da Globo, inclusive foi do Canal Futuro e Globo Universidades, que eram um edital que premiava alunos, né, universitários de todos os estados para realizar um documentário para passar na grade deles. Então, aí fiz A Alma das Ruas, que foi meu segundo documentário, né? Até hoje fiz muito mais documentários que ficção. E nesse tempo comecei a trabalhar em várias funções. Como eu acho que é muito natural para quem é da Paraíba e trabalha com audiovisual, assim, no começo você faz acaba trabalhando em muitas áreas, né? Muitas frentes. Já fiz produção, faço até hoje assistência de direção. E aí durante esse período, né, até hoje fui me aperfeiçoar assim naquilo que é o meu campo mesmo, né? Que eu divido assim em 3, que é na direção, na montagem e assistência de direção.
E aí fui, mais recentemente, né, fiz Cordelina, que é o filme que vai passar no Cine Paraíba, que é meu primeiro longa-metragem. E fundei a Troncho Filmes, que é a minha produtora. Fiz o Moído, que é o Festival de Cinema de Campina Grande, que está na segunda edição esse ano. A gente já fez a segunda edição, vai para a terceira ano que vem. E atualmente estou no processo de pós do meu segundo longa-metragem, que é também um documentário. Massa. E tu, Suzy, conta um pouquinho pra gente como foi teu início de carreira, tanto pelo teatro, cinema, TV. Quer ter esse poder de síntese de Jaime, meu Deus. Né? E vamos lá. Então, eu sempre fui uma criança que estava sempre atuando na igreja, na escola, nas festas da família. Então, a minha mãe, ela captou isso. Quando eu chego em João Pessoa, ela me matricula num curso de teatro da FUNESC, que inclusive 20 anos depois eu fui coordenadora de teatro da FUNESC, então administrei esse curso, que foi um momento lindo da minha vida, assim. E aí, quando eu começo a fazer esse curso, eu entendo que é assim que eu quero gastar o resto da minha vida. Eu digo, menina, isso é bom demais, eu quero fazer isso para sempre. E aí, é como o Jaime falou, assim, para poder viver da minha arte, eu também fui fazer tudo. Foi isso que você disse, que é produtora, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, eu sou atriz, só que todas as outras coisas eu tive que fazer para poder sustentar a minha atriz, né? Porque não é fácil, não é uma trincheira fácil de cruzar. Então, eu fui animadora de festas, trabalhei mais de 10 anos na Rataplan, animava festa, fazia sarau, eventos Senac, Sesc, não sei o que, eu estava sempre apresentando, São João de João Pessoa, eu estava sempre no microfone apresentando, e aí foi surgindo peça, depois, quando eu estava com 15 anos de teatro, eu resolvi fazer o bacharelado em teatro, né? Achei que estava no momento que eu precisava dar uma mudada, né, como artista. E aí foi no período que o curso de teatro também existiu, que não tinha, antes só tinha educação artística. E mesmo sendo do teatro, eu não queria fazer educação artística, eu queria fazer um curso. Eu dizia que eu só faria um curso de nível superior, que você vai dedicar 4 anos da sua vida se fosse para fazer o que eu realmente queria, e era teatro. Então, quando tem o curso bacharelado de teatro, eu vou fazer. Junto com o bacharelado de teatro, eu entrei no Peolim Grupo de Teatro. Aí protagonizei Retábulo, dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos. Já tinha feito participação em vários curtas aqui na Paraíba, mas acho que minha paixão mesmo pro cinema, ela começa quando eu tô no Peolim, que faço Era Uma Vez Eu, Verônica, de Marcelo Gomes, que atuei com a Hermila Guedes, que é uma figura assim que eu tenho uma paixão profunda. E aí, depois do Retábulo, Paulo escreve um texto chamado Mercedes, escreve para mim. Tá, querido? Dá licença. Escreve pra mim esse texto. E a gente monta Mercedes, que foi contemplado pelo FIC. O espetáculo foi contemplado pelo FIC. E ficamos 6 anos em cartaz. E aí, no meio de tudo isso, de cinema, foram surgindo os filmes, né? Era Uma Vez Eu, Verônica, depois Paloma, de Marcelo Gomes, Fim de Festa, Divino Amor, Sol Alegria, Tavinho Teixeira, Bacurau... Levante, enfim. E é isso. Aí surge o convite para a novela. Como foi esse convite? Conta pra gente. Aí eu vou pro Rio, conto. Aí eu fui pro Rio em 21, fazer Quanto Mais Vida Melhor, e não voltei mais. Fiquei emendando uma coisa na outra. O convite para Quanto Mais Vida Melhor, eles precisavam... É uma obra fechada, né? Porque era a pandemia. A novela é uma obra aberta, que ela vai se fazendo conforme o público vai opinando e tal. Mas Quanto Mais Vida Melhor foi uma obra fechada, ela foi feita toda na pandemia. Quando ela foi pro ar, ela já estava toda gravada. E na gravação, a personagem de Evelyn Castro e Tardelli Lima, nosso amado, nosso embaixador, aí eles precisavam de uma personagem para entrar nesse meio. E a personagem é paraibana. Aí fizeram um teste com várias atrizes paraibanas, várias atrizes no Rio, mas aí consultaram Tardelli, né? Aí Tardelli disse, minha gente, esqueça esse pessoal, traga Suzy Lopes lá da Paraíba. E assim que aí eles entram em contato comigo, mandam um texto, eu mando um vídeo, e tudo muito rápido, assim. Tipo, manda um vídeo, o texto, e tipo, você pode mandar pra gente daqui a 2 horas? Eu, oi? Né? Porque, enfim, você precisa estudar, né? Enfim, Tardelli, aí já liguei pra Tardelli, ei, me ajuda, como é isso aí? Não sei o que, Tardelli me contou toda a história da personagem.
E aí eu fiz, do dia que eles ligaram pra mim, do dia que eu estava lá gravando, já no figurino tudo, tem 1 semana, tudo isso. Foi loucura. Foi loucura, minha filha. Foi loucura. Mas é só sucesso, deslançou. Por isso que eu meti um por aí vai. Porque é muito fogo no Sique-Sique. E no meio de tudo isso também, que eu lhe pedi para colocar, que é o projeto do Café em Verso e Prosa, que na verdade eu criei em 2005 com Maiana Neiva e Priscila Holanda, e que eu queria dar esse nome fino, Café em Verso e Prosa. Mas ninguém chamava Café em Verso e Prosa. Renato Félix, o jornalista, chegou para mim e disse: por que tu não muda o nome desse sarau? Porque ninguém chama Café em Verso e Prosa. Todo mundo diz: ei, vai ter o Sarau de Suzy. Vamos pro Sarau de Suzy. Aí eu mudei pro Sarau de Suzy. É isso. Mas foi um projeto que eu tenho muito carinho, que eu fiz por 17 anos, mensal. Não é fácil você fazer um projeto por 17 anos, mensal. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Quando tu botava a cabeça no travesseiro assim, já saía falando, já decorado completamente todos os textos de lá. Não, isso fez com que também as pessoas achassem que eu tinha um start de poesia o tempo inteiro, né? Eu tava nos lugares... E faz uma poesia aqui. Uma vez, eu ouvi tanto isso, eu ouvi tanto, que o pobre do dentista uma vez se lascou. Foi ele que pagou o pato. Porque a gente tava numa festa, um jantar, ele disse: Suzy, cita um poema pra mim. Eu disse: faz uma obturação aqui. Aí ele ficou assim, eu disse: por que não? É a mesma coisa. Tá lá no sarau. Né? Enfim. É e por aí vai. E por aí vai. Consegui ser tão sucinta quanto você? Consegui, né? Consegui. Eu adorei, pra mim, 10 de 10. Agora me conta, Paulo, como foi que o mundo das artes te conquistou? Desde adolescente. Eu comecei a fazer teatro com 17 anos, 1974. Eita. E comecei como ator, que é a minha grande paixão, no final das contas. Embora depois que eu comecei a fazer teatro, eu já, ainda adolescente, eu já começava a escrever primeiras poesias. E a escrita também era uma outra paixão muito, muito forte. Então, quando eu comecei a fazer teatro, como ator, eu comecei também a estudar dramaturgia para escrever para teatro. E assim eu escrevi algumas dezenas de peças. E aí a universidade apareceu como um campo de trabalho bastante interessante, onde eu poderia viver de teatro e dar aula de teatro. E foi assim que eu fiquei durante 40 anos dentro da universidade. Também dentro desse tempo de universidade, a partir de um certo momento, eu comecei a estudar muito trabalho de ator, como desenvolver um trabalho com atores, né? Como encontrar, não a personagem exatamente, mas a energia que vai criar a personagem. Isso a partir mesmo do meu deslumbramento com os atores no teatro, desde a primeira vez que eu assisti um espetáculo, né? Então, ao ver os atores em cena, eles tinham uma dimensão que fora de cena era muito menor, dimensão física mesmo, eu falo, muito menor do que na cena. E isso me punha uma questão extremamente perturbadora. Como é que isso acontece? Então, a partir de um determinado momento, eu comecei a procurar o modo como isso acontece, através de um treinamento físico bastante rigoroso, que eu fui desenvolvendo com os meus alunos na universidade. Naturalmente que chegou um momento que eu queria eu mesmo estar já atuando, né? E foi o que eu fui fazendo, mas atuando nesse momento, então, que eu quis mudar o foco, eu já não queria atuar no teatro exclusivamente. O cinema começou a me chamar para a tela, a me seduzir. Cite as participações nos filmes e nas novelas, olha. Já, por favor, é co-apresentado. Esse videocast de hoje, entre eu e Suzy, olha que honra. Na verdade, o primeiro filme que eu fiz foi um Super 8 com o Jomar Muni de Brito,
ainda na década de 80, um filme que você pode ver no YouTube chamado Esperando João, que é um mestre da bitola Super 8. Depois eu fiz um filme com... a direção não era de Bertrand, eu esqueço agora a direção, desculpa aí a diretora, amiga minha, mas o nome me escapa agora, mas que era um filme baseado na pesquisa de mestrado de Bertrand Lira, que é sobre a fotografia na Paraíba. Eu fazia um fotógrafo que chegava numa fazenda, muito interessante, me arrumaram um cavalo que era um cavalo de tração, eu tinha que chegar montado nesse cavalo e o cavalo não dava 2 passos para frente e eu ficava batendo no cavalo assim, bem delicadamente, o cavalo só curtindo as batidinhas. Enfim, deu um trabalho de chegar até a fazenda e eram menos de 20 metros que eu teria que andar em cima desse cavalo. Depois eu fui fazendo alguns comerciais, então nesse meio tempo eu tenho alguns trabalhos como ator no audiovisual, assim, nessas pequenas participações que eu fazia. Em 2017, então, eu fiz o Leão Coroado, no filme da Tezuka Yamazaki, 1817, A Revolução Esquecida, em que eu fiz o herói da Revolução Pernambucana, que é o Leão Coroado. Depois eu fiz um filme que me dá muito prazer de ter feito e de falar dele, que é Sol Alegria, de Tavinho Teixeira. Ultimamente eu tenho feito fiz participação na novela Mar do Sertão, depois fiz uma participação em Amor Perfeito e uma outra participação que também gosto bastante no projeto que está sendo gravado agora, que é Guerreiros do Sol, que Suzy trabalha nele. É isso. Estavam todos em gravação. E por aí vamos. E acabou de voltar olha eu do Gino, né? E acabou de voltar de uma gravação de um longa de Marcos Villar. Sim, Marcos Villar é aqui gravando seu primeiro longa de ficção. Esse ano eu fiz 2 longas. Foi o segundo com Marcos Villar, foi filmado em Cataguases, e fiz o do André Moraes, que está em fase de pós, que é o Malaika. Inclusive, estou super curiosa para assistir também. As Também. fotos estão muito bonitas. Também, tô louca pra ver. Não é só um rostinho bonito não, querida. Por isso que eu disse, eu não tenho nem palavra, mas daqui a pouco eu vou começar a gaguejar, daí você já entende, porque olha, para sustentar essa mesa aqui tá demais. E aí eu queria puxar um pouquinho agora o assunto para teatro e cinema. São 2 áreas muito interligadas e eu queria saber de vocês, dentro da experiência de vocês, quais as principais diferenças assim que vocês sentem entre essas 2 artes, porque Cordelina é um teatro filmado, que é o filme da nossa sessão de sábado. Então, me conta aí a visão de vocês sobre isso. Então, sempre me pergunto, atualmente eu não tenho feito oficina de teatro, de interpretação, de atuação, porque não tenho tido tempo. Mas quando eu comecei a fazer cinema, dava oficina de teatro. De repente começaram a me chamar para fazer oficina de atuação para a câmera. E aí eu ficava, gente, qual é a diferença exata assim, de uma atuação para a câmera e uma atuação para o teatro? Dadas as devidas proporções de distância, né? E nessa época que eu começo a ministrar oficina de atuação para a câmera, é o período que a gente está fazendo Mercedes. E Mercedes é um espetáculo que o público assiste em arena, a plateia fica em cima do palco, é um círculo de cadeiras. Então, a distância que eu atuo para as pessoas é a distância que eu estou falando com vocês. Então, para mim, se compara muito à atuação do cinema, porque é só uma questão de distância, né, de atuação de câmera. Por isso que eu fico super irritada quando alguém diz, não, está muito teatral. Como se fosse uma coisa negativa estar teatral, né? Na verdade, a pessoa está querendo dizer que está caricato, né? Que está exagerado. Mas é isso, no teatro, o palco italiano, o palco mais convencional, que é o palco italiano, tipo, o Teatro Santa Rosa é um palco italiano, né? Talvez que o público não saiba disso.
você tem o palco, aí você tem a ribalta para vir a plateia. Então, com certeza, essa atuação, esse gestual é um pouco maior. Aqui na câmera, ela tem um recorte, né? Então, se eu faço isso, talvez eu esteja sendo cortada, minhas mãos ali, não sei o ângulo que está aberto. Então, para mim, de atuação, é só uma questão de distância, sabe? Mas a atuação, a verdade que eu vou dar na cena, para mim é a mesma, assim. Como eu vou me entregar e como eu vou atuar nesse personagem. Eu vou ter que medir a distância. Então, Mercedes, eu comparava muito a atuação do teatro para a câmera, porque era essa distância. Tinha momento que eu falava com o público nessa distância. Então, eu não posso, estou em cima da pessoa, não posso fazer grandes coisas. Então, é o que chamam, né, a atuação naturalista, realista. Ela é, digamos que, mais contida, ela é mais dentro porque a câmera está muito próximo, né? E o teatro, geralmente, a câmera, que é o olho do público, está mais distante. E dentro da conexão com o personagem, assim, tu acha que tem uma interferência você interpretar o personagem para o público ou para uma câmera na hora de incorporá-lo? Incorporar é maravilhoso. Incorporá-lo. Não, para mim, a questão de sentir a personagem, de criação da personagem, não. É só um dime do tamanho que eu vou deixar a coisa, né? Se o público... Estou fazendo a Paixão de Cristo. Então, não vai dar para eu estar fazendo a cena aqui contida. Porque o público não vai ver nada. O público vai ver só um corpo ali, né? Sem uma ação. Mas se eu estou num set e a câmera está aqui em mim, qualquer coisinha que eu fizer aqui já é muito grande. Uhum. Mas a questão de entrega, de criação... Não sei se eu estou sendo clara do que eu estou falando. Assim. Mas a entrega, para mim, é a mesma. Eu só vou ter que medir esse dimmer, né? De se eu estou fazendo uma Paixão de Cristo, que está muito longe, então eu vou ter que fazer a coisa maior. Se a câmera está aqui em cima de mim, então a coisa fica mais contida. E tu, Paulo, me conta. Então, antes de contar, eu quero só corrigir uma informação sobre o filme de Bertrand, chama Álbuns da Memória, é um filme de 96, com a direção de Elisa Cabral. Tudo corrigido. Devidamente corrigido. Fazendo a errata. Desculpa, Elisa, ter esquecido momentaneamente o teu nome. Um beijo, Elisa. Beijo. Beijo, Elisa. Elisa está em qual câmera? Está nessa daqui. Sim, pode prosseguir agora. Dentro da tua experiência, assim, tanto como na atuação, como nesse caso, direção também, né? Como é que você sente, assim? São duas posições bastante diferentes, né? As duas super me agradam, me dão muito prazer. Mas, atualmente, ser ator me seduz muito, muito mais. Embora eu esteja também com um projeto de um filme de longa, um roteiro meu, mas por absoluta necessidade de eu mesmo dirigir o que eu escrevo. De outra maneira, jamais chegaria ao público. Isso foi uma coisa que eu aprendi no teatro, né, porque eu escrevia os meus textos, esperava que alguém dirigisse, e até que eu entendi que ninguém ia dirigir se eu não fizesse. Então, essa experiência eu trago para o cinema, até porque eu percebo que no cinema também, boa parte dos diretores são também autores do roteiro. Mas, não sei, as duas me seduzem. de igual maneira, mas de modo diferente. Né? Então, estar num set é uma coisa que me deixa em estado de suspensão, assim, o tempo todo. É como se eu estivesse vivendo na Terra o paraíso que não creio que exista no espírito. Eita. Te lascar. Falaram o quê depois dessa? Jaime, por favor, conta pra gente aí dessa experiência de dirigir um teatro ao ar livre. Sim, eu quis falar por último, primeiro porque duas autoridades na sua frente, você escuta o que eles falam para você falar com mais prioridade, né? Com mais prioridade não, com mais segurança. Mas comecei a ver mais, inclusive recentemente, eu estava em São Paulo e vi uma peça de Odília, que é a protagonista de Cordelina, né? E ela está fazendo uma peça lá que é baseada no Voo da Guará Vermelha. Sim. De Valéria? De Maria Valéria Rezende, né? Ai, que lindo.
E é uma peça maravilhosa. Tu falou essa coisa do público assistir em arena, né? É dessa forma que acontece. E aí, se a gente for levar para essa... É uma questão de dimensões, né? No cinema a gente tá vendo ali em 2D e no teatro a gente tá vendo ali em 3D, 4D, a gente sente o cheiro, a gente vê de perto, né? Mais sensorial, né? É mais sensorial, né? O teatro. E tem um escritor, que é o Walter Musch, que ele é montador, na verdade, ele foi um dos montadores do filme Apocalipse Sinal, do Coppola. E aí ele costuma dizer que, ele fala sobre montagem, né? E ele costuma dizer que quando a gente pisca, se eu estou falando com você, eu pisco e olho para ele, eu já estou montando, né? No meu cérebro eu já estou montando. Então no teatro tem então isso. Ilha de edição, né? No teatro tem isso. Não, o espectador, ele é a câmera e ele também é o montador, né? Porque por mais que tenha uma ação ali, a ação tá em Paulo, mas se eu tiver no palco e Suzy também me chama a atenção, eu vou estar cortando para Suzy. E a diferença, ademais, são tecnicidades, né? Assim, no cinema a gente repete, vamos repetir e tal. No teatro a direção vem antes, né? No cinema Sim. A direção interfere ali. Quando eu gravei com a Odile, ela ficava dizendo, ela ficava me chamando de Jaime Guimarães, brincando, Jaime Guimarães, esse cinema é pra mim não, viu? Porque eu já fiz outro filme e aí o povo ficava gritando, repete, não sei o quê, e pra mim já tava ótimo, não sei o quê. O teatro é um play, né? Você dá um play. Dá um play e vai. Se o teatro não cair, nada vai parar. Né? A quarta parede quebra do mesmo jeito. No fim de tudo a gente é uma narrativa, a gente tá contando uma história, né? Só que tem essas coisas de tecnicidade. Né? No teatro você não tem como dar um pausa. No cinema você vai para uma telinha, né? Na telona não, mas vai para uma telinha, você dá pausa, enfim. E no teatro você não controla o olhar do espectador. Não controla. Como você já falou. No cinema você controla. Você bota a câmera aqui e você vai ver o que está na câmera. Você vai, né? No teatro é isso que ele falou. A ação está em Paulo. Se eu estou aqui assistindo, Paulo pode estar dando piruetas aqui, eu estou olhando para você. O cinema ele é muito mais, digamos, sistemático no sentido Sim. de que você tem que planejar tudo para acontecer daquela forma e se der errado você pode repetir, senão você vai arrumar outra saída. E o teatro é um tiro, né? Assim, o diretor chega ali e, vamos lá galera, hoje é isso, pá. E aí você não sabe o que vai acontecer. Você sabe porque você tem decorado o seu texto, mas pode acontecer alguma coisa, pode algum espectador, né, interagir, aí você vai ter que dar seus pulos, né, como a gente diz aqui. Tem uma questão também de generosidade. Você falando agora, eu pensei agora, tem uma questão do teatro, tem uma generosidade de sempre nos dar uma nova chance, né? O cinema você repete, mas depois que o diretor entendeu, porque é isso, pra mim tá bom, mas pro diretor não tá. Depois que o diretor diz a famosa frase, temos a cena, ou temos, ou foi cena, aquilo ali é para sempre. Para sempre. Por isso que quando eu faço uma cena que eu não gosto, eu saio arrasada, porque aquilo é para sempre. E quando a pessoa assistir, não vai saber se você não estava bem, se o negócio caiu. É aquilo ali que ele vai ver. No teatro, não. Você não faz bem uma peça hoje, amanhã você já tem outra chance. O teatro é mais generoso. Todo dia você pode subverter algo, né? Exatamente. No cinema, a visão do diretor é quase que absoluta, né? Quase que absoluta. No teatro, eu estava assistindo essa peça que... A Vingança dos Atores. A Vingança dos Atores, que Amo A Vingança dos Atores. Que é a Guará Vermelha, a peça, e aí... Odília que estava atuando, né? E o diretor estava assim, aí ela pega e quebra totalmente. E já é uma peça que tem de quebrar essa parede assim da ficção, né? Diz, o diretor aqui, quando ele é ator, ele diz que o ator é absoluto. Então hoje eu estou atuando aqui, eu sou absoluto. E todo mundo começou a rir, né? Mas se você quiser assim, ilustrar isso que a gente está falando, é um belo ponto, né? Porque no teatro é mais livre, assim, no cinema é mais hierarquizada assim, a coisa, né? É meio que um sistemático, como eu disse, porque é isso, tem tempo, você não tem como ficar repetindo, você tem que garantir a cena, você tem que ter a cena. O diretor não interrompe, né? No teatro o diretor não interrompe o que está acontecendo. Eu tive um diretor chamado Isaú Firmino, que é o diretor da Rataplan, ele dizia, olha, quando a gente fazia um espetáculo Chapeuzinho Amarelo, eu e o ator Neto Ribeiro, e era muito de improviso, assim.
Imagina, nós éramos adolescentes fazendo um espetáculo que era baseado em história de quadrinhos, sabe? Desenho animado. Tinha muita expressão de desenho animado esse espetáculo. Então, eu e Neto, a gente tem hora que a gente tava fazendo um negócio que nunca existiu. A gente viajava, assim. A Isaú entrava no câmera e dizia, olha, quando vocês começam a fazer coisas que a gente não ensaiou, eu tenho vontade de parar o espetáculo. E aí, Diana, só entrando em Cordelina, porque tem esse, né? Eu costumo dizer que o filme está numa encruzilhada que vai para várias questões. Ele é meio ficção, ele é meio documentário, ele é meio um ensaio, né? E aí tem partes que é a peça gravada, né? Só que aí a gente não tinha interferência, por mais que houvesse uma comunicação da atriz com a câmera, né? Às vezes ela quebra a parede e olha para a câmera, mas aí a gente gravava o espetáculo e é aquilo, a gente não parava para repetir. Por isso a gente estava no começo, né, em off, a gente está dizendo, no filme é uma ficção ou um documentário. Ele é um híbrido, mas para mim ele é muito mais um documentário, porque a gente não tinha, primeiro, que não tinha tempo de repetir as coisas, e segundo, que foi muito orgânico. Assim, até as cenas que são ficcionalizadas, a gente era uma produção muito pequena, né, em 2 carros, 7 pessoas, e a gente dirigindo pela estrada e eu via uma estrada de chão gigante. Vamos parar, vamos fazer uma cena aqui. Eu não tinha como repetir aquilo, porque era um sol do meio dia no Cariri, paraibano, né? E aí uma cena que ela vinha caminhando lá, que tem até no trailer, e aí eu não tinha como repetir. Então tinha essa coisa com o teatro, né? Mas, e para além dessa coisa de montar um filme com isso, tem a questão da vivência com o teatro, que é totalmente diferente, assim, né? Que é você ver o encanto ali na sua frente, palpável, né? Não é na tela, você está vendo palpável, você está vendo aquele encantamento falar com você, até tocar em você. E aí, para ter isso dentro do filme foi muito interessante, né? E montar isso também foi muito interessante. Essa foi uma curiosidade que eu fiquei, inclusive, quando eu assisti Cordelina, porque eu acredito, assim, são diferentes tipos de interpretação de Odília. Eu acho que são 3 momentos, assim, 3 grandes momentos a gente pode dividir, né? E aí tem um que está ela e a câmera, e tem outros momentos que ela está diretamente com o público, né? E aí passando por ele ou interpretando para ele, assim, parada ali em cena. Então, assim, como foi, a minha curiosidade, né? Como foi, assim, perceber isso de tão perto, dirigir isso de tão perto, porque, assim, a gente fica admirado, percebendo o encanto no olhar das pessoas, né, assistindo. E quando ela estava passando pela rua, quando um fala, aí dá aquele sorrisinho, assim, curioso, o que é aquilo, que figura é aquela passando por essa rua. Então, como foi, assim, tipo, essa interferência ou não interferência? A gente tem meio que 3 momentos mesmo dentro do filme. Um momento que é esse espetáculo que a gente gravou no meio assim do sítio, né? A Odília, ela mora no sítio. Ela está morando em São Paulo hoje por causa da peça, mas ela mora nessa comunidade rural que é o sítio Minadouro, que fica na Ingazeira, que é uma cidade de 4.000 habitantes em Pernambuco. Então, ela mora no interior do interior. E lá ela tem essa ligação com a arte e os terreiros, né? Enfim, eu estou fugindo do assunto, mas eu vou me ater. E aí tem esses 3 momentos, um que era lá, né, na casa dela, no terreiro dela, que a gente gravou só com a equipe e tava, sei lá, mais 2 ou 3 pessoas, que é meio que como se fosse um ensaio mesmo, né? Assim, a gente, vamos gravar, vamos ver como é que vai ser e tal. Tinha essa segunda parte que era a gente andando, né, pelos interiores, aí chegava numa cidade, né, colocava a roupa, vestia a boneca e ia. Que era tudo, não tinha, a gente chegava e dizia, aqui é a feira de Cochichola. Cochichola é uma cidade de 4.000 habitantes, a maioria na zona rural, e no centro urbano ali estava tendo a feira naquele dia. Então, assim, meio-dia, calor. Vamos chegar com a boneca e solta. E a câmera vai atrás. E vamos ver o que acontece. E aí vai do improviso. Aí tem muito disso, é do teatro, é o circo, né? E as pessoas se encantam porque, primeiro, uma boneca que fica com 2,20 metros de altura, não tem como não chamar a atenção.
E é uma quebra muito grande com a rotina, né? Você tá ali, aquela feira que tem toda semana, você vê as mesmas coisas e do nada chega um personagem daquele. E aí e é isso, né? O filme é sobre isso, é sobre encantamento. Você ser atingido pelo encantamento assim do nada e como ela fala, né? Todo mundo tem isso dentro de si, de se encantar. Você vai ver uma boneca daquele tamanho num dia normal, né? Você nunca vai esquecer daquele dia. Um dia veio, que nem eu, assim, eu ia muito pro circo quando era criança e eu não esqueço as coisas que eu via no circo. E para mim era um negócio de outro mundo, né? Que realmente é uma coisa literalmente de outro mundo, assim. E aí tinha isso e num momento mais para frente a gente fez o espetáculo de novo, só que aí tinha pessoas assistindo, né? Na verdade a gente queria, a ideia inicial, fazer o espetáculo em algumas cidades, só que aí quando a gente foi vendo no decorrer da produção que era inviável por conta da Covid, né, que a gente fez durante a Covid, e porque também de repente ficar muito material da mesma coisa, né? E aí a gente resolveu por fazer essas intervenções menores na cidade, que ela chega na cidade e interage com as pessoas e sai, né? Que acabou sendo muito acertado. E no final tem um espetáculo para o público, né? Ela faz o mesmo espetáculo para o público. Claro que a gente escolheu um lugar que tinha assim pouquíssimo, não tinha nem caso de Covid lá, assim. Então a produção foi se encaixando dessa forma, né? Foi uma produção de baixíssimo orçamento, independentíssima, né? E que foi se encaixando dessa forma. Então, assim, foi fácil, na verdade, né? Trabalhar com esse filme do ponto de vista de concretizar, assim, a ação, de filmar, né? A gente tinha uma personagem que virou amiga, que era amiga, uma equipe pequena que eram todos amigos também, e onde a gente chegava tinha essa troca com as pessoas e esses três momentos, né? Um momento mais de ensaio, um momento mais de ficcional, um momento mais de documentário direto. Entendi. E aí agora eu queria saber também como é dada a relação com o público, porque teatro é uma relação ali mais imediata, né? Acabou, o público tá ali. E cinema, porque TV também tem uma demora. Então, como é que vocês têm sentido essa relação com o público? Quando eu comecei a fazer teatro infantil, em 97, eu acho, 8, sei lá, que era esse espetáculo que eu falei, então o retorno do público é imediato, assim. Criança, porque a gente adulto, né, que a gente está assistindo, às vezes a gente não gosta, mas a gente fica ali. Criança não gosta, ela sai correndo pelo teatro, ela fala. Tipo, uma vez eu levei minha sobrinha para assistir um espetáculo de uma amiga, eu estava na primeira fila com minha sobrinha, quando a peça começou, minha sobrinha falou em alto e bom som, que peça chata. Eu, menina... Então, assim, o público tem essas variações. E público infantil, ele é muito verdadeiro nesse sentido, assim. Terminou, se a criança quer fazer foto com as personagens, não sei o que, porque se a criança não quer, é isso. O adulto, ele é mais contido, né, assim, o público, embora também você sente uma vibração, porque como já me falou, o teatro, ele é muito sensorial. Então, quando você está no palco, você sente também a vibração do público. E essa vibração, ela interfere no espetáculo. Né? Você pode achar que não, mas interfere, porque a gente... É uma troca, né? Quando eu estou atuando, que eu olho para o seu olho e falo, você também me fala, mesmo que você não verbalize. E o público de cinema, quando é festival, ok, né? Porque, né, termina, tá todo mundo ali, não sei o quê. O público de cinema eu acho mais contido. Agora, o público de novela, meu amor. Eu mesma, inclusive. Né? O público de novela, quando você chega nos lugares, tipo, né, Cira de Mar do Sertão, quando eu chegava nos lugares, as pessoas diziam, cadê o celular? No começo eu ficava, cadê o celular? Porque ela usava o celular pendurado aqui no decote, né? O público de novela, ele é muito vivaz. E ele fala com você na rua como se você fosse a personagem. Né? Assim, tipo, na época de Valdirene, as pessoas diziam, olha, eu tô com muita raiva de você. Eu falei, de mim? pra eu me tocar, que era de Valdirene que ela estava falando, né? Porque estava interferindo no casal. Eu acho o público de novela muito visceral, assim. Fervoroso, né? É, aí muito de você fervoroso. se interpretar um vilão.
Não, tem história, né? Eu acho que hoje menos, mas tem história que as atrizes apanhavam na rua, né? Quando fazia vilão e tal. Mas é isso, você entra, se você for olhar o que acontece com novela, você entra na casa das pessoas todos os dias, né? Mas a novela que tá ali, você entra na casa das pessoas. As pessoas te veem todo dia. Vira um compromisso, né? Vou pra casa porque vai começar a novela, não quero perder a novela hoje. E as pessoas ficavam me perguntando, e aí, o que vai acontecer com você? Gente, eu vejo a novela, não posso contar. Mas eu acho o público de novela muito fervoroso, assim, muito caloroso, digamos assim, que é muito gostoso também, né? É uma resposta. Quando eu tava andando, que você escuta, eu passo no lado da rua, outra pessoa grita lá do outro lado, é fogo no Sique-Sique! Assim, isso é muito gostoso de você receber esse retorno, né? Quando você termina de exibir um filme seu no festival, que as pessoas vão falar com você, quando você faz um filme também que as pessoas vão falar, ou apresenta um espetáculo, enfim, é muito gostoso esse retorno. E dá para você sentir como uma obra tocou as pessoas a partir da reação delas, né? Né, Paulinho? Sim, sim. E tem uma coisa muito curiosa também no teatro, principalmente, que quando o espetáculo atinge o público, que agrada, o público vai ficando no teatro, depois do espetáculo, vai ficando para conversar, tá? Quando o espetáculo não agrada, o público vai embora imediatamente. Então, para mim, eu uso muito isso para detectar a recepção do espetáculo do público. É imediato isso. No cinema, isso já não acontece tanto, embora aconteça mais em festival. Porque aí é um público, é uma delícia de troca, né? Porque é um público já mais especializado, então é um público que gosta de conversar sobre o que viu e se agrada o filme, eles também ficam da mesma maneira. Dá um tempo ali por perto, sabe, cercando o elenco, ou mesmo no hall, conversando alguma coisa, sempre relativa ao filme que assistiram ou à peça que assistiram. Então, para mim, o meu referencial é sempre o que acontece depois. É um ótimo termômetro, né? Eu lembrei, inclusive, com você falando da primeira vez que eu fui ao teatro. Meu Deus, eu fiquei assim, realmente presa na cadeira. Você assistiu o quê? Agora eu não lembro, mas era uma peça sobre sertão, lá em Pernambuco, porque eu era criança, fui com meus pais e tal. E era uma comédia. E eu fiquei tão encantada que eu realmente, assim, congelei na cadeira e, assim, me dava um frio na barriga de, assim, eu quero falar com eles. Não sei se eu vou falar com eles. Será que eu tento? Será que eu não tento? Então, é um ótimo termômetro mesmo. Tem essa questão que ele falou da recepção, né? Quando era um festival, tem muito isso. O festival é muito bom, porque é um termômetro, é um lugar de você faz um network com alguém, você conhece, as pessoas vêm dizer o que acharam do seu filme, né? E tem festivais e festivais, né? Quando é um festival na rua, por exemplo, numa cidade do interior, é fantástico, porque é quase como se fosse um teatro. Sim. Porque, assim, a pessoa vai assistir, geralmente uma pessoa que ela nunca viu um telão. E aí pode ter um bêbado, pode ter, sabe? Eu já vi, assim, eu tava num festival em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Eu apresentei durante anos esse festival. Curta Taquari, que é um festival maravilhoso. E aí, e lá é um lugar de serra, né? Faz muito frio, e na época que tem um festival chove às vezes. E aí é na praça da cidade, com uma tenda, assim, e você assistindo o filme chovendo, né? E tinha um bêbado lá. E no filme a mulher ficava batendo na casa do prefeito. Prefeito, cadê a água, prefeito? Cadê a água? Aí o bebê falou, uma chuva dessa. Então, quando é um festival assim, num lugar aberto, é muito diferente. Porque, um exemplo, o Aruanda é um grande festival, mas ele acontece no shopping, no cinema do shopping. Então, assim, as pessoas que vão lá não são as mesmas pessoas que iriam se fosse numa praça em Mangabeira, por exemplo. Né? Não é a mesma pessoa. Do mesmo jeito no teatro, assim, lá eu vejo muito isso em Campina Grande. Muita gente acha que o teatro não é um lugar para ir
não, é muito chique para mim. Sim. Sabe, tem esse distanciamento do que Total. quando é um espetáculo de rua, né? Que todo mundo tá ali. Então essa questão da recepção, né, é muito interessante. Eu gosto muito de ver debate, porque você, às vezes, no debate, você escuta coisa do público que você próprio que estava fazendo a obra, você como diretor pode falar melhor sobre isso, que você não tinha se atenado, assim, a visão do público. Eu gosto muito de ver a visão do público das coisas. E o debate é esse lugar, né, que é mais propício no festival, né? E aí eu queria falar agora especificamente assim da cena aqui na Paraíba. Queria saber como é que vocês têm enxergado o cenário atual para as artes na Paraíba. Tanto teatro, audiovisual. A gente tem visto aí em novelas muitos atores, novelas, filmes, séries, muitos atores paraibanos, né? Não só atores, né? Outras funções também dentro do set. Então eu queria saber assim, como vocês têm visto, assim, tá mais forte? A gente está vivendo um momento que, querendo ou não, está mais forte por conta das leis de incentivo, né? Tipo, teve a Lei Aldir Blanc, que veio durante a pandemia, né? Agora a Lei Paulo Gustavo, vai ter a Lei Aldir Blanc ainda. Isso, querendo ou não, aquece muito, né, a produção e fica uma efervescência. Se a gente for pegar agora no Aldir Blanc, na Paraíba, sei lá, a gente teve mais de 70 curtas, assim, e eu estou falando só de cinema, né? Então, assim, é um momento que está aí. Essa questão dos nossos atores também não é de hoje, né? Que os atores da Paraíba se destacam. Assim, a gente tem... Vou parar para citar aqui só o povo de Cajazeiras, né? Não, pelo amor de Deus. Eu sou caseira. Eu não sei. Marcelo. Quando eu tava preparando os episódios, né? Os convidados que eu ia chamar, praticamente todo episódio tinha alguém de Cajazeiras. E aí, quando eu vinha pedir uma indicação, ó, é de Cajazeiras também. É a água da Cidélia. É a água que vocês bebem. São grandes atores. Assim, é muito suspeito falar, mas no Mar do Sertão, por exemplo, o melhor núcleo não, mas o melhor grupo de atores eram os atores da Paraíba, né? Assim, suspeito a falar, né? Mas, enfim. Eu não vou falar nada. Você não pode, não. Fica quieto. Mas, assim, a gente vem no momento... E no audiovisual, na Paraíba, eu acho que a gente está num momento de transição, no sentido de que os realizadores daqui, muitos estão começando a fazer longa, né? A gente foi durante muito tempo muito conhecido por fazer curta-metragem, assim, um estado com uma produção de curta-metragem muito forte, o próprio Marcos Vilar, né? O Torquato Joel, assim, Bertrand, muitos nomes. E agora a gente está num momento que eu acho que o cinema da Paraíba, o audiovisual da Paraíba, está num momento que já mostrou, assim, sua qualidade e potência, e está no momento de ir para frente para mostrar cada vez mais, assim, a capacidade de fazer bons filmes, de filmes que vão para festivais importantes, que tem demanda, né, que tem apelo, assim. Então acho que a gente está num momento muito bom, na verdade, no audiovisual, e os próximos 2 anos, por exemplo, acho que a gente vai se surpreender. Marcelo Lordeiro, cineasta pernambucano, fiz com ele o filme Paterno. Ele me disse que ficava muito impressionado com a qualidade do elenco paraibano. E João Pessoa, na Paraíba, de modo geral, você tem atores e atrizes para todos os papéis que forem necessários no cinema. E, de certa forma, ele tem muita razão em relação a isso, né? Mas, veja, talento e artistas de qualidade existe por esse país inteiro. Então, ok, vamos pegar o exemplo da novela Mar do Sertão, bastante paraibanos, mas também pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Pernambuco, da Bahia. Então, nós estamos atualmente passando por uma fase de transição social até mesmo, eu diria, em que o lugar da fala é um lugar muito importante, é o seu ponto de vista, né? E eu tenho para mim que diretores de televisão como Alan Fitman, por exemplo, que dirigiu o Mar do Sertão, compreendeu que para você tratar de um tema que tem uma temática nordestina, né, você tem muito mais propriedade se os atores forem nordestinos. Né?
Óbvio que uma coisa também não impede a outra. Não impede que um nordestino faça um papel de um sudestino, por exemplo, ou o oposto que sempre houve. Eu sempre ouvi dos diretores assim que a Paraíba era um celeiro assim de grandes atores e atrizes. Juliano Dornelles, que dirigiu o Bacurau com Kleber Mendonça Filho, ele sempre falava. A primeira vez que eu conversei com o Juliano, ele falou: cara, eu sou muito fã dos atores da Paraíba, assim, impressionante como tem gente boa na atuação na Paraíba. Marcelo Gomes também é muito apaixonado. Mas eu acho que é isso que você está falando, assim, de uma forma geral. A gente tem muita potência para roteiristas, para fotógrafos, né? A gente tem fotógrafos, nossa, incríveis demais. E no Aruanda, acho que foi o Aruanda de 2017, 2018, teve uma mostra que era Primavera Paraibano, de cinema paraibano, eu acho, um nome assim, né? Tinha 7 longas. É muito longa para um estado em um ano só, não é? Assim, não sei também se todos os filmes eram daquele ano, mas teve essa... Digamos que a gente esteja vivendo uma retomada do cinema, né? Também, com essas leis de incentivo agora voltando. E eu estou muito curiosa para ver tudo isso que está aparecendo. E é importante também fazer longa de ficção, como tu falaste, durante muitos anos o nosso cinema era basicamente curta, documental, né? Mas é um cinema que não tem a sua importância, é claro, mas ele não tem tela. Sim. E se a gente produz longa, a gente começa a buscar um outro mercado. Não existe nem para o cinema brasileiro, na verdade, de modo geral, a tela. Mas há um movimento para que seja ocupada também por filme brasileiro. E se a gente produz também longa, a gente vai reforçando esse movimento, né? É uma questão importantíssima se a gente for falar de cadeia de produção, né? Que é esse momento também, que a cadeia de produção da Paraíba, eu acho que tem muito a se desenvolver agora. Assim. Sim. Coisa represada até, né? Represada. Um exemplo é essas séries que vieram para cá, tipo, teve o Cangaço Novo, agora teve outra série sobre Maria Bonita, se não me engano. Tá mudando agora, exatamente. Terminou já, eu acho. Que aí acaba pegando esse mercado assim, de profissionais daqui e aplicando e ver a qualidade dos profissionais, tanto, não só na atuação, mas principalmente na técnica, acaba indo muito mais gente, né? Uhum. Então, se a gente tem tantos técnicos para trabalhar numa produção, uma mega produção, então a gente tem que desenvolver a nossa cadeia de produção para que isso aconteça daqui para fora também, não só de fora para cá, né? Que já existe, né? Sim. Nós podemos produzir um longa 100% paraibano, né? Com todos os técnicos paraibanos, com toda a produção. Profissional tem. Todos os profissionais necessários para um set, nós temos na Paraíba. E é isso, é uma cadeia de produção que está represada e querendo e precisando, inclusive, de espaço de expressão. Até porque espaço de expressão para as pessoas dessa cadeia de produção é espaço de expressão da Paraíba, né? Então, um filme que você faz, ok, é o seu filme. O seu filme tem uma dimensão muito maior, né? De representar ou de apresentar a capacidade de produção e imagética de um lugar, de um estado. Muita força, cinema paraibano. Vem aí muito mais Cine Paraíba nos próximos anos. E aí, já falando de Cine Paraíba, eu queria uma palavrinha de vocês sobre o que vocês acham do nosso projeto das TVs Cabo Branco e Paraíba, que está na 2ª edição. A gente teve uma recepção muito boa no ano passado. Inclusive, exibimos um filme que Suzy estava também, Beijo de Estrada. E aí eu queria saber o que é que vocês acham, assim, cinema paraibano, televisão aberta, de graça para todo mundo, em qualquer lugar da Paraíba. Eu acho uma super sacada da TV fazer isso, assim, ganha a TV, ganha o cinema, ganha o público, porque é muito mais acessível, né? É isso, tipo assim, a gente não tem mais, por exemplo, cinema de rua, né? João Pessoa não tem mais, tem ainda? Não tem mais nenhum. Os cinemas estão dentro dos shoppings. Não é
todo mundo que frequenta shopping. Então, você colocar o filme paraibano na sua tela, você está dando acesso. Mas parabéns demais pelo projeto. Eu sou apaixonada por esse projeto. Quando a Diana entrou em contato comigo ano passado, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, filme paraibano na televisão, que maravilha. Eu acho muito importante um projeto como esse, como o Suzy falou, né, para a gente ver nossa produção na tela, né, numa TV aberta e assim, numa TV que tem espaços muito concorridos, né, uma grade assim, já consolidada assim, há muito tempo, uma grade já certa de anunciantes também. E aí você ter essa possibilidade, a pessoa chegar assim em casa e ver um filme e vai dizer, esse povo fala igual a mim, né? Sim, total. Isso aqui foi gravado na minha cidade, sabe? Reconhecer os lugares, né? Ali perto de casa. Olha minha tia aparecendo naquele filme, sabe? Eu acho que é isso, é visibilidade, né? Você vê o seu filme passando num canal aberto, assim. A TV aberta é muito presente na vida do brasileiro. E aí você vê um filme seu, que geralmente passa só ou num canal fechado, ou num festival, você vê ele passando no canal, né? Na TV aberta, TV Paraíba, na TV Cabo Branco. É especial, assim. Eu acho muito especial e estou ansioso até. Acho que a Paraíba precisa se ver, sabe? A gente precisa se ver. A gente precisa, inclusive, superar uma ideia que não é dita, não é clara, mas é muito subjacente na nossa formação, de que não somos capazes. Somos capazes de muita coisa boa, né? E estamos falando de cinema, beleza, mas você vai para as outras artes, para as outras áreas, temos pessoas geniais em todos os cantos da arte. E aí a gente precisa se ver, a Paraíba precisa se ver e se mostrar na sua potência, né? Essa cultura tão vibrante, né? que nós temos. E a TV é pode ser e está sendo um fortíssimo aliado para que a Paraíba possa se ver, para que você possa ligar a sua TV e na sua casa você assistir Cordelina, sabe? Assistir os filmes que estão sendo produzidos, Bertrand com uma filmografia maravilhosa, então, e todos, não é? Torquato com os seus filmes icônicos e filosóficos. Enfim, há toda uma criação de filmes dos mais diversos assuntos e temas que precisam ser vistos pela Paraíba e pelo mundo. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível a conversa. Eu espero que você aí também tenha gostado. E é isso, muito obrigada. Não, valeu, muito obrigado, assim, foi um prazer estar aqui, conhecer Suzy pessoalmente. Eu ia dizer, eu acho que eu sou teu fã, viu, Suzy, porque ela falou que ela fez, eu já vi tudo que ela fez. Então me chama pro seu próximo filme. Já tô aqui, ó, network aqui. Né? Mas é isso, pessoal, obrigado pelo convite, foi muito bom participar. Esse sábado, dia 11, assistam Cordelina, logo depois do Supercine. Vocês vão ficar encantados também com essa história de renascimento, de encantamento, história leve, história engraçada também. Vejam, apenas vejam e depois me digam. Eu também adorei, mulher, estar aqui. Principalmente porque quando eu dizia a coincidência de eu estar em João Pessoa, eu dizia, eu preciso ir porque eu adoro esse projeto e tudo que eu puder fazer para incentivar e fortalecer esse projeto, eu vou vir. Adorei que vim e já vou ser convidada para fazer um filme, né? Já ganhei um filme. Sim. E estou muito curiosa para assistir Cordelina, muito. Mas já saí toda feliz, que eu já fiz um network, já ganhei um filme aqui, entendeu? Vem aí. E por aí vai. E por aí vamos. E por aí vamos. Agradeço também, muito feliz de estar participando desse momento, esse encontro. E também congratular a TV Paraíba pela justeza
do projeto, de nos mostrarmos e dizer que esse é o caminho, por aí vamos. E é muito bom ter o videocast, porque aí você pode entender mais como essa obra foi feita, né? Tipo, escutar o diretor de Cordelinas, ouvir as coisas dos bastidores, é maravilhoso. Parabéns também pelo videocast. Obrigada. E por aí vamos. Por aí vamos. Muito obrigada a quem esteve até aqui nos assistindo e nos ouvindo. Não percam esse sábado, dia 11, Cordelina no Cine Paraíba, logo depois do Super Cine, na TV Cabo Branco e na TV Paraíba. Comentem com a hashtag, que a gente quer saber tudo o que vocês estão achando dos filmes que a gente está exibindo e também dos nossos bate-papos aqui no videocast. Um beijo e até semana que vem. Cine Paraíba, a tela do cinema paraibano é aqui.